Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico com a graça de Deus. Toda quarta-feira, nesse mesmo horário, nós estamos estudando a carta de Tiago com a série de mensagens Fé Aprovada. Espero que você e a sua família estejam gozando do cuidado e da proteção de Deus e que nessa noite o seu coração seja mais uma vez edificado e abençoado pela palavra do Senhor. Antes de nós estudarmos a carta de Tiago, antes de darmos prosseguimento à série de mensagens, eu gostaria de convidar os irmãos a participarem aos domingos às 17 horas. Nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos. Participe conosco da série A Igreja em Movimento e que você e a sua família sejam impactados pela palavra do Senhor. E eu quero também lembrar os irmãos de contribuírem financeiramente para o ministério da Sexta Igreja. Aí no seu vídeo estão aparecendo os dados bancários da conta da igreja para que você continue se envolvendo e participando financeiramente. Nós temos como objetivo construir o edifício de educação cristã e você e a sua família podem fazer parte desse sonho. Então participe, se envolve a cada dia, não deixe de contribuir financeiramente. Queridos, nos nossos últimos encontros nós abordamos o tema acepção de pessoas, que é um pecado tratado por Tiago aqui no capítulo 2. Tiago faz questão de abordar essa temática aqui no capítulo 2 como um alerta para a igreja daquela época, do primeiro século, como também para a igreja dos nossos dias. E nos nossos últimos estudos nós vimos que a acepção de pessoas é pecado porque faz distinção na igreja, na comunidade. Esse pecado faz com que as pessoas tratem umas às outras com indiferença. Em segundo lugar, a acepção de pessoas é pecado porque nos torna juízes movidos por intenções perversas. Em terceiro lugar, a acepção de pessoas é pecado porque inverte a maneira como Deus considera os pobres. E em quarto lugar, a acepção de pessoas é pecado porque acaba honrando os que perseguem a igreja. E por último, a acepção de pessoas é pecado porque é a quebra da lei régia ou a lei áurea. E você pode conferir todos esses temas nos estudos anteriores. Os estudos estão salvos aí no canal do YouTube e você pode acompanhar todas essas temáticas relacionadas ao pecado da acepção de pessoas ou preconceito. E hoje nós vamos estudar os versos 12 a 19 do capítulo 2. Confira comigo aí a leitura desse texto. Vai aparecer aí no seu vídeo os versículos bíblicos do capítulo 2, que nos diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer que dentre vós lhe disser inde em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as tuas obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queridos, nós vimos no versículo 12 que Tiago ele faz um apelo, um chamado à coerência, quando ele nos diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Essa é a ênfase de Tiago aqui no capítulo 2. Ele já havia tocado nesse assunto no capítulo 1, quando ele disse que nós devemos ser praticantes do evangelho e não apenas ouvintes.
E na visão de Tiago, aqueles que professam a fé em Cristo, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que acreditam que Jesus é o Filho de Deus, esses devem viver de modo diferente. Esses devem viver de modo digno da sua vocação. E Tiago, aqui no versículo 12, ele nos diz que nós seremos julgados de acordo com a lei da liberdade. E no nosso último encontro nós vimos que lei da liberdade significa o Evangelho de Cristo. Então eu e você, nós seremos julgados pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no verso 13, Tiago nos disse: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Queridos, no dia do juízo, aqueles que não usaram de misericórdia, aqueles que não foram misericordiosos com seu semelhante, com seu próximo, diz a palavra de Deus que esses não receberão a misericórdia de Deus. O que isso significa? Significa que se você é um racista ou um preconceituoso, se você faz acepção de pessoas e você não age com misericórdia, no dia do juízo, na volta de Cristo Jesus, você não receberá a misericórdia de Deus. Se você é racista e preconceituoso, você será julgado por Deus, e diz a Bíblia que esse julgamento será sem misericórdia. Então, no dia do juízo, nós compareceremos diante de Deus. E o conselho de Tiago aqui é que nós estejamos atentos, porque se nós não usarmos de misericórdia com o próximo, se nós agirmos com preconceito, se nós tratarmos as pessoas com indiferença, no dia do juízo, na volta de Cristo Jesus, o Senhor Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele não irá agir com misericórdia para conosco. E qual que é então a exortação aqui para nós? Precisamos nos converter. Se você tem um coração preconceituoso, se você tem agido com acepção de pessoas, se você tem caído nesse pecado, é hora de você se converter. É hora de você pedir e clamar pela misericórdia de Deus para que Ele transforme o seu coração. É momento de você se arrepender, de você colocar diante de Deus esse pecado e se voltar ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, o preconceito é problema do coração. Alguém que é preconceituoso, ele precisa converter o seu coração, ele precisa buscar a ajuda de Deus, porque o seu coração ainda não é convertido. Nós sabemos que Deus ele não age pela aparência. É por isso que a palavra de Deus ela exorta quem é preconceituoso. É por isso que esse pecado ele é tratado por Deus aqui nessa carta, através de Tiago, porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, Ele não trata as pessoas segundo a aparência, Ele não julga as pessoas segundo a aparência delas. Queridos, é interessante nós relembrarmos a história de Davi. Quando o profeta Samuel chega na casa ali de Davi, ele ouve da parte de Deus de que a escolha dele não poderia ser por meio da aparência, por meio do aspecto humano, porque Deus ele não olha a aparência e sim o coração. O Deus que nós amamos é um Deus que não julga pela aparência. É por isso que esse pecado é tão confrontado aqui na carta de Tiago, e esse pecado não pode fazer parte da comunidade dos discípulos de Jesus. Esse pecado não pode ser algo presente na minha vida e na sua vida, porque é um pecado abominável ao Senhor. O versículo 14 nos diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Interessante é que aqui no versículo 14, Tiago está fazendo uma pergunta retórica. Ele está fazendo uma pergunta para ele mesmo. Tiago ele já sabe a resposta. E a resposta é não. É impossível alguém que diz que tem fé,
mas não pratica boas obras. É impossível alguém dizer que ama a Deus, mas não realiza boas obras. A fé e as boas obras são duas realidades que caminham lado a lado. São dois conceitos que estão interligados de acordo com as Escrituras. O que prova que uma declaração de fé é verdadeira é o testemunho de quem proferiu a sua fé. O testemunho é muito importante na vida do crente. Nós fomos chamados para testemunhar. Um cristão que não testemunha, um cristão que não pratica boas obras, ele apenas professou a sua fé de boca para fora, pois o seu coração está vazio. A fé verdadeira, segundo as Escrituras, ela produz obras. Então, querido, se você tem uma fé verdadeira, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você crê que Jesus morreu por você naquela cruz, então isso significa que você vai realizar boas obras. A fé, ela está ligada à prática das boas obras. Quem não pratica boas obras, ele tem uma fé não genuína, mas uma fé falsa, uma fé distante da vontade de Deus e dos propósitos do Senhor. No versículo 15 e 16, Tiago continua dizendo: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Olha que interessante, a partir dos versículos 15 e os versículos 16, Tiago ele vai lançar um exemplo. Tiago ele é um escritor sensacional, porque quando ele fala de uma teoria, ele sempre lança em seguida um exemplo. Tiago nunca deixa os seus leitores sem compreender um exemplo específico. E o que Tiago está dizendo aqui para nós? Que se você encontrar com alguém que necessita de algo, como por exemplo roupas e alimento, se nós encontramos com alguém que está necessitado, alguém que está passando por dificuldade, em primeiro lugar, nós precisamos sanar essa dificuldade, esse problema na vida desse indivíduo, para depois nós falarmos da graça, da misericórdia de Deus e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O próximo, ele precisa ser cuidado antes dele ouvir a palavra de Deus que sai da nossa boca. O próximo, ele precisa ser acudido em suas necessidades antes de nós compartilharmos o evangelho soberano de Deus para a sua vida. E no versículo 17, Tiago continua: assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela está morta. Queridos, a fé sem obras, ela está morta. A fé sem obra, a fé sem atitudes, são palavras que não servem para nada. A fé sem obras é tão morta como palavras que não são acompanhadas de atitudes. Nós sabemos que as palavras, elas se tornam vida, elas se tornam realidade e geram impacto na vida das pessoas a partir do momento que essas palavras são acompanhadas de atitudes. Assim também é a fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo, ela não pode ser apenas uma expressão teórica, não pode ser apenas uma argumentação teológica, mas a fé em Cristo Jesus, ela precisa vir acompanhada de boas obras. E boas obras, segundo a palavra de Deus, nós sabemos que não salva ninguém, nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, mas diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, que nós somos salvos para as boas obras. Aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que receberam o sangue de Cristo Jesus, aqueles que tiveram os seus pecados perdoados na cruz, diz as Escrituras que esses devem então praticar boas obras. Eles devem abençoar as pessoas que estão à sua volta. Ele deve se importar com o próximo. Ele deve se importar com a necessidade das pessoas que estão à sua volta.
Não é possível demonstrarmos a realidade da fé a não ser por meio das obras. Você só vai poder mostrar e demonstrar para as pessoas que estão à sua volta que você crê em Jesus Cristo e que Ele é o Senhor da sua vida, se as suas atitudes proclamarem essa verdade. Queridos, nesse século XXI, apenas palavras não provocam mudanças. Apenas argumentos não mudam ninguém. A palavra de Deus nos diz que as nossas palavras, elas devem ser acompanhadas de atitudes práticas. Então, que no nome de Jesus, que a sua fé não seja apenas uma fé teórica, que a sua fé não esteja apenas em um argumento específico da palavra de Deus, que a sua fé não esteja apenas baseada em argumentos teológicos, mas que a sua fé seja uma expressão daquilo que você crê, daquilo que você acredita. Então a palavra de Deus nos ensina que a nossa fé precisa ser verbalizada através das nossas ações, através das nossas atitudes. Os crentes podem falar das suas crenças, mas isso não é suficiente. Defendermos argumentos teológicos, defendermos doutrinas bíblicas é importante, é legítimo, mas isso não é suficiente. Nós precisamos ir além disso. Se você que está me ouvindo deseja ter uma vida madura, se você quer avançar para uma vida extraordinária em Cristo Jesus, você não pode ser apenas alguém que crê nos argumentos bíblicos, mas você precisa também ter um bom testemunho. Você precisa praticar a palavra de Deus. Você precisa ser fiel no cumprimento da missão. Que no nome de Jesus, que a sua vida seja uma expressão bíblica daquilo que você crê, daquilo que você acredita. Você quer mostrar para as pessoas que estão à sua volta que você é de Jesus? Você quer impactar a vida das pessoas através da sua fé? Então pratique boas obras, que as suas atitudes possam demonstrar essa verdade. Você só pode impactar a vida de alguém se as suas atitudes revelarem a fé em Cristo. Nós precisamos ter um argumento, não só teórico, mas também um argumento prático. E muitas vezes, quando nós olhamos para a igreja cristã, o que falta é o argumento prático. As pessoas estão cheias de teorias, as pessoas conhecem as doutrinas, mas quando você olha para determinadas pessoas, as suas vidas estão vazias, não há testemunho, não há realização de boas obras. O evangelho está sendo vivido para si mesmo. É um evangelho autocentrado, é um evangelho egoísta, um evangelho que não serve às pessoas, que não preocupam com as necessidades das pessoas que estão em volta. E no verso 18, Tiago nos diz: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aqui no versículo 18, Tiago está usando um recurso teórico, muito usado naqueles dias. É como se Tiago estivesse conversando com a sua própria alma, com ele mesmo. São duas pessoas aqui distintas. A primeira pessoa aqui no versículo 18 se refere a alguém que tem fé, mas não pratica boas obras. E do outro lado, há uma outra pessoa aqui que pratica boas obras e através disso ela pode demonstrar a sua verdadeira fé. Tiago aqui ele está nos ensinando que é impossível nós mostrarmos a nossa fé a não ser por meio das obras. O cristão vai demonstrar sua fé e a sua salvação por meio das obras e não por meio de discussões teológicas. Por mais legítimo e importante que isso seja. No versículo 19, Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem.
Tiago nos ensina aqui que até o diabo crê no único Deus. O diabo, queridos, é melhor do que um hipócrita, aquele que não vive de acordo com a vontade de Deus. O hipócrita é aquele que vive uma vida falsa. Ele tem boas palavras, ele tem bons argumentos, mas a sua vida não condiz com aquilo que ele prega, com aquilo que ele ensina. E por que o diabo é melhor que um hipócrita? Porque a palavra de Deus nos diz que o diabo ele treme diante de Deus. Essa é uma realidade no mundo espiritual. O diabo treme diante da grandeza do Senhor Jesus. Mas um hipócrita, aquele que está longe da palavra de Deus, aquele que não vive segundo o Evangelho, ele vai praticando algumas coisas, ele vai tendo algumas atitudes e ele não tem temor, ele não treme diante da grandeza de Deus. Você já deve ter percebido isso na vida de algumas pessoas. Elas vão vivendo a vida, elas vão dando abertura para o pecado e elas não tremem diante de Deus. Elas não estão diante do Senhor com reverência. E o diabo, nesse ponto, ele é mais crente do que o hipócrita. Porque o diabo, diante da grandeza de Cristo, diante do seu senhorio, ele treme diante da glória e da majestade do Senhor. Que a nossa fé seja forte, não só pelo seu conteúdo, mas por sua prática. Que a nossa fé seja uma fé robusta, uma fé em que não apenas enaltece as teorias, mas uma fé que engrandece o nome de Jesus. Queridos, eu não estou dizendo aqui que estudar as doutrinas, a teologia não é importante, pelo contrário. Tiago aqui no capítulo 2, ele vai enfatizar que a fé ela está acompanhada das boas obras. Então não adianta você fazer parte de algumas discussões teológicas, não adianta você defender a sua religião, não adianta você defender a palavra de Deus se a sua vida realmente não é coerente com o Evangelho de Cristo. Que a nossa fé seja reconhecida como uma fé genuína. Quando as pessoas verem a presença de Jesus em nós, quando a glória de Jesus for manifesta no nosso viver, aí sim a nossa fé será proclamada e as pessoas terão a oportunidade de conhecê-la. Precisamos crer no único Deus e também viver de acordo com a sua vontade. É importante você declarar a sua fé em Cristo. É importante você conhecer as doutrinas bíblicas, mas isso não é suficiente, porque isso até os descrentes, até os não crentes, eles fazem. Às vezes, para defender a sua religião, para defender os seus argumentos, eles falam de boca para fora. Mas nós, discípulos de Jesus, se nós publicamos uma fé, se nós professamos uma fé em Cristo Jesus, nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Que a sua vida seja para cumprir a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Praticar o Evangelho. Não ser apenas um mero ouvinte, mas um praticante. Alguém que vive a palavra de Deus com alegria. Alguém que nas suas práticas, nas suas atitudes, no seu modo de agir, no seu comportamento, revela a sua preciosa fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua fé esteja a cada dia sendo demonstrada através do seu comportamento, do seu testemunho. Que Deus nos abençoe, que a nossa vida fale muitas coisas acerca de Deus. Que a nossa vida possa apontar o caminho que as pessoas precisam seguir, que o mundo precisa seguir. E que as pessoas encontrem em nós a verdadeira fé, a verdadeira religião, essa religião sem mácula, essa religião sem falsidade. Que a minha vida e que a sua vida sejam tomadas por Deus para a sua glória e para o seu louvor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um estudo bíblico, que essa palavra continue fazendo parte da nossa caminhada
e que a nossa vida seja a cada dia para produzir boas obras para a glória de Cristo. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, porque a nossa salvação não vem das nossas obras, mas vem do sacrifício exclusivo de Jesus por nós. Senhor, nós te louvamos, porque mesmo com essa fé em Cristo, de que Ele morreu pelos nossos pecados, de que Ele ressuscitou ao terceiro dia, nós podemos demonstrar essa fé, nós podemos revelar essa fé para as pessoas que estão à nossa volta, através do nosso bom testemunho. Ó Deus, que no nome de Jesus, que o mundo veja em nós a presença de Jesus, que o mundo consiga perceber que a nossa vida ela está de acordo com aquilo que nós acreditamos, está de acordo com a nossa fé, que nós não sejamos apenas pessoas que falam de boca para fora, mas que nós sejamos genuínos cristãos, verdadeiros homens e mulheres de Deus, e que a nossa vida continue sendo para o Teu louvor, Senhor, e para a Tua glória. Livra-nos da hipocrisia, livra-nos da religiosidade, livra-nos da falsa religião e aponta para nós, ó Deus, o caminho da maturidade, o caminho para uma vida extraordinária, pois esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos viver uma vida para a Tua glória, para o Teu louvor. Nós queremos ser vistos e reconhecidos como servos do Senhor, e que no nome de Jesus, que as nossas palavras, antes de alcançar o coração de cada pessoa, essas palavras possam tornar vida, possam tornar carne, atitudes, comportamentos, para que as pessoas sejam abençoadas e edificadas. Usa-nos, ó Pai, na expansão do Teu reino. Guarda a nossa vida, guarda o nosso coração, e que sejamos, ó Deus, em todo tempo, verdadeiros discípulos do Senhor. Abençoe meus irmãos que acompanharam esse estudo. Visita, ó Pai, cada lar, ó Deus, que está nos acompanhando nesse instante. Que a boa mão forte e poderosa do Senhor continue presente sobre cada família, fortalecendo e livrando de todo mal. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe sua vida, tenham todos uma excelente noite e, se Deus permitir, na próxima semana, nesse mesmo horário, nós estaremos juntos servindo ao Senhor e aprendendo acerca da sua palavra. Deus abençoe, tenham todos uma excelente noite e até logo.